Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Hoje vamos ouvir o conto Me Mudei para uma Casa Assombrada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações para não perder os novos vídeos do canal. Então um bom conto a todos. Vamos iniciar a semana ouvindo Me Mudei para uma Casa Assombrada. Nunca fui muito de acreditar no mundo das coisas sobrenaturais, assombrações, fantasmas, esse tipo de coisa. Até que eu aluguei aquela casa. Me chamo Samuel e trabalho no setor metalúrgico. Sou administrador em uma empresa de chapas de alumínio. Aluguei a casa pois ela ficava mais perto do meu serviço, e isso iria impactar demais na minha qualidade de vida. Na casa anterior, eu levava quase 2 horas para chegar no serviço, e agora, na casa nova, eu levaria menos de 30 minutos. Essa era uma mudança que eu estava adiando há algum tempo, pois detesto mudanças, mas não estava dando mais. Aquele longo trajeto da minha casa antiga até o meu serviço já estava me prejudicando mentalmente e fisicamente. Estava me fazendo mal mesmo e comendo boa parte do meu tempo livre. E o pior, eu não estava tendo tempo de me dedicar ao que mais amo nessa vida, a arte. Sou pintor nas horas vagas, pinto paisagens e figuras humanas. Uma das melhores coisas dessa mudança, tirando a proximidade com o meu serviço, foi o espaço que a casa nova oferecia. O preço do aluguel estava bem abaixo do valor de mercado. Isso me deixou com um pé atrás no início, mas o custo-benefício me conquistou. Era uma casa bem localizada e com 2 quartos grandes, como eu queria. Um deles utilizei como meu quarto de descanso e o outro transformaria em um estúdio de pintura, como sempre sonhei. Bem organizado e com bastante espaço para trabalhar e expor meus quadros. Peguei a chave com o proprietário na sexta-feira, à tarde, e tratamos que eu realizaria a mudança no sábado de manhã. E assim foi. Contratei uma transportadora e às 9 da manhã estava em frente à minha casa nova. Pedi ajuda a alguns amigos para me ajudar na mudança. E lá pelas 16 horas eu já estava instalado na nova residência. Meus amigos acabaram ficando para jantar. Pedimos umas pizzas, bebemos um pouco e depois foi cada um para suas casas. Lá pelas 11 da noite eu já estava sozinho na casa. Sabe como é? Casa nova. E como tudo o que é novo, a gente estranha um pouco no início. Eu estava cansado da mudança, então resolvi tomar um banho e me deitar um pouco no sofá. Curtir um filminho qualquer, acho que estava passando uma daquelas comédias enlatadas americanas. Acabei dormindo ali mesmo. Acordei assustado com os barulhos que pareciam vir da porta dos fundos. Levantei ainda um pouco desorientado e fui lá ver o que era aquele barulho. Parecia que algo arranhava a porta pelo lado de fora. Destranquei e dei uma olhada em volta. Não havia ninguém. E qual não foi a minha surpresa quando olhei para baixo e lá estava ele, todo encolhidinho, tremendo de medo. Um filhotinho de gato, todo preto, com uma manchinha branca no olho esquerdo. Fiquei com pena e o peguei. O proprietário havia deixado bem claro que não era permitido ter animais. Mas o que eu poderia fazer? Fechar a porta na cara do pobre filhotinho? Dei-lhe o nome de Lucky, porque a manchinha branca que ele tinha em seu olho parecia um pouco com um trevo. O plano era conseguir um novo lar para Lucky, mas ele foi ficando um dia, uma semana, um mês, até que ficou tempo demais para eu não ser mais o seu dono. Sempre que o proprietário aparecia, eu escondia Lucky em um dos banheiros dos quartos.
Nos primeiros meses, tudo correu bem. Eu estava tendo mais tempo para me dedicar ao estúdio e pintar os meus quadros. Luck estava crescendo e completamente adaptado à nova família. No caso, eu. Estava sempre enrolado aos meus pés enquanto eu trabalhava nas minhas obras. Foi então que começou. Primeiro comecei a ter uns sonhos estranhos com uma mulher que eu não conseguia ver o rosto e que me perseguia nesses sonhos. Acordava sempre ensopado de suor. Depois foi a vez dos barulhos no teto. Parecia que de madrugada alguém corria em cima do teto de um lado para o outro. Dava para ouvir direitinho os sons dos passos, correndo na laje. Eu ia lá checar no forro da casa e nada. Não tinha nada lá. Algumas vezes eu deixava as chaves do meu carro em cima do balcão. Eu acordava e as chaves haviam sumido. Eu tinha que procurar na casa toda para encontrá-las. A última vez elas foram parar dentro da caixa acoplada no banheiro. Eu até pensei que era o Luck que podia estar fazendo aquilo, mas não podia ser, porque ele dormia comigo no meu quarto e esses eventos aconteciam nos outros cômodos da casa. E muitas das vezes Luck estava do meu lado me olhando. Uma noite eu estava dormindo e acordei apavorado com um grito de Luck. Acendi a luz do abajur e Luck estava em cima da minha cama, com os pelos todos ouriçados, olhando para um canto do quarto, como se houvesse ali um pitbull junto conosco no quarto. Aquilo me deixou com muito medo. Outro dia, eu estava tomando banho e Luck estava no quintal. E eu ouvi risadinhas de criança do lado de fora do banheiro. Pensei comigo, mas o que é isso agora, meu Deus? Coloquei um roupão e comecei a andar pela casa. Será que alguma criança havia entrado na casa? Mas como assim? Aquilo não fazia sentido algum. Entrei em um dos quartos, não tinha nada. Fui até o estúdio, olhei e não vi nada. Eu devo estar ficando maluco, pensei. Me virei para sair do estúdio e uma menininha de uns 9 anos de idade, um vestidinho branco, passou correndo no corredor. Quase infartei. Fui até o corredor devagarinho, olhei em volta, nada, não tinha ninguém na casa. Certa noite, estava sem sono e me deu uma vontade repentina de pintar. Levantei e fui até o estúdio e comecei a rabiscar. Compenetrado no que estava fazendo, nem me dei conta que havia pintado uma figura humana. Era uma mulher, vestida com um vestido longo e preto, com um véu fino sobre o rosto. A figura ficou realmente linda, nada parecida com o meu estilo de pintura, que geralmente era mais colorido e alegre. Aquele retrato era mais soturno e até um pouco sombrio, apesar de muito bonito. Fiquei feliz com o resultado. O engraçado é que, desde que eu pintei aquela mulher, Luck não quis mais entrar no estúdio, de jeito nenhum. E se eu o forçasse a entrar no meu colo, por exemplo, ele se eriçava todo, acuava a pintura e corria para fora. Aquilo era muito estranho. Uma vez de madrugada, estava pintando no estúdio e tive a nítida sensação de que estava sendo observado. Era aquela mulher que pintei. Parecia que seus olhos me acompanhavam a cada movimento. Não aguentei e joguei um pano em cima da pintura a cobrindo. Não adiantou nada, a sensação de estar sendo observado só se intensificou, a ponto de eu ter que parar de pintar e sair do quarto, de tão incomodado que eu estava. No fim de semana, eu e Luck estávamos brincando na varanda com um de seus brinquedos de plástico, quando ouvimos um forte estrondo no interior da casa, como se algo pesado houvesse caído no chão. Entrei devagar, checando os cômodos. Nessa altura, eu já estava ficando com medo de viver naquela casa. Cheguei até a porta do estúdio. Luck ao meu lado me olhou como se me perguntasse: "Você vai realmente entrar aí?" Entrei. Devagar, acendi a luz e o quadro da mulher de preto estava caído no chão.
Aquilo estava indo longe demais. Me indignei, peguei o quadro e o joguei na lata de lixo no lado de fora da casa. Fui dormir. Acordei no outro dia de manhã, estava indo no banheiro e quase fiz o que tinha que fazer ali mesmo, no chão do corredor. O maldito quadro estava ali, exatamente no mesmo lugar onde ele estava anteriormente, como se eu não o tivesse jogado no lixo na noite passada. Liguei para o proprietário imediatamente, para marcar um dia para que pudéssemos conversar sobre alguns problemas que eu estava tendo na casa. Para minha surpresa, ele não pareceu nada surpreso com o meu pedido tão repentino por aquela reunião. Era como se ele já estivesse esperando por aquilo. O Sr. Carlos, proprietário da casa, apareceu no outro dia, na hora marcada. Entrou e nos sentamos na sala para conversar. Passei toda a situação para ele, sobre os barulhos na casa, os objetos sumindo, os vultos, etc. Ele só me ouvia quieto. Então eu disse: Seu Carlos, o que o senhor tem a me dizer sobre tudo isso que eu acabei de dizer? Olha, Samuel, eu vou ter que lhe ser sincero. Por favor, disse eu. O senhor não é o primeiro inquilino que me relata coisas parecidas ocorridas nessa casa. Na verdade, muito pouca gente já ficou tanto tempo como o senhor aqui. As pessoas geralmente rompem o contrato de locação lá pela segunda ou terceira semana. E por quê? Questionei. Bom, ele deu um grande suspiro e falou: é que ocorreram coisas nessa casa, coisas ruins, e que, bom, as pessoas quando descobrem, de um jeito ou de outro, acabam saindo daqui. Mas que tipo de coisas ocorreram aqui? Perguntei. Bom, vou lhe contar. Há algum tempo atrás, aluguei essa casa para uma senhora muito religiosa, com uma filhinha pequena, de uns 9 anos. Enquanto ele me contava isso, meu coração já pulava no peito. E ele continuou. A princípio, era uma inquilina muito boa, pagava em dia e não me dava problemas. Era uma mulher muito enérgica com a filha, mas até aí, algumas mães realmente o são, um pouco duras com suas filhas. Mas nunca que eu imaginei o que iria... Ele parou por um minuto, como que se preparando para falar. Prossiga, disse eu, já nervoso. Bom, parece que a religião dessa mulher não era nada comum, como eu imaginava. Pelo menos é o que o laudo da polícia dizia. Parece que a dita mulher era uma espécie de bruxa, uma satanista. E acabou botando fogo em sua própria filha, como uma espécie de sacrifício humano a um deus pagão. O senhor está me dizendo que essa barbaridade aconteceu nessa casa? Perguntei em choque. Sim, senhor Samuel. O senhor precisa compreender o porquê não disse nada antes, não é? E onde isso ocorreu? Foi mais exatamente naquele quarto. O homem travou, como se tivesse bugado na minha frente. Seu Carlos, o senhor está bem? Indaguei. Sim, é que... Parece que o senhor viu um fantasma, falei. Bem, mais ou menos. O senhor me permite? Disse seu Carlos, se levantando do sofá e indo em direção ao quarto que eu fiz de estúdio, que estava com a porta entreaberta. Chegou na frente da porta do quarto e disse: Seu Samuel, o senhor é pintor, certo? Sim, eu pinto nas horas vagas. Mas por que o senhor está me perguntando isso bem agora? Bem, é que... Sabe, esse quadro que está aqui bem na frente da porta... Disse seu Carlos, agora branco e visivelmente abalado. Eu olhei e vi que era o quadro da mulher de preto, que
que eu havia pintado. Sim, o que tem esse quadro? Bem, é que é ela, a inquilina satanista que eu acabei de lhe falar. Um silêncio avassalador caiu sobre nós dois. Então eu falei: mas não é possível, essa é uma pintura minha, eu nunca vi essa mulher que o senhor está me relatando, como eu posso a ter pintado? Seu Carlos puxou o celular do bolso com as mãos tremendo, rolou para cima o rolo de sua galeria de fotos algumas vezes e me mostrou a foto da mulher que ele estava falando. Eu caí para trás quando vi a foto. Era a mulher, era idêntica à pintura. Era a mulher que ele estava me falando. Eu havia pintado sem nunca a ter visto. Me mudei da casa naquela mesma semana. O Sr. Carlos não me cobrou nem a multa da rescisão do contrato. Não sei se ele continua tentando alugar aquela casa amaldiçoada. E nem quero saber. Ao menos ganhei Lucky e ficou aliviado de deixar aquela casa macabra tanto quanto eu. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, deem sua opinião, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Uma boa noite a todos.